Rapaziada, aprender o inglês mudou completamente a minha vida e não é pela razão que vocês devem estar pensando. Quando eu digo que aprender o inglês mudou completamente a minha vida, eu não digo só no âmbito de me comunicar com outras pessoas, mas de comunicar comigo mesmo. O que eu quero dizer é que, quando eu era mais novo, eu sempre almejei muito escutar uma música em inglês e entender o que estava sendo dito ali na música, entender o contexto, não ter que olhar a tradução. Porém, eu olhava a tradução, entendia ali mais ou menos o contexto da música, mas não era algo completo. E hoje eu coloco, por exemplo, agora mesmo eu estava escutando uma música do Jim Croce, e o nome da música é Time in a Bottle, que traduzindo é Tempo em uma Garrafa. E, velho, você escuta assim, você fala, pô, isso aqui era tão óbvio e tal, isso aqui, como que eu não peguei isso aqui antes? E aí tem outras coisas que, pô, no inglês, no português, você vê a tradução, faz sentido. Mas quando você vê no inglês, faz muito mais sentido. É como se, tipo, expandisse a sua mente. E é uma loucura, velho, é muito legal. E olha, eu me comunico com as pessoas em inglês, eu me divirto muito fazendo isso, eu realmente gosto. Inclusive, eu gostaria de ter mais amigos que só falam o inglês, que tipo, eles não sabem falar português, só falam o inglês, pra mim conversar mais com eles. Eu acho que a amizade mais perto que eu tive disso, tipo, foi na Flórida. O cara é muito massa. E também teve um outro aqui, mas que eu acabei perdendo o contato dele, mesmo morando próximo, maior loucura. Mas tipo, realmente, velho, me comunicar com as outras pessoas em inglês é super legal. Mas o que mais faz diferença pra mim, por incrível que pareça, é escutar música. Porque eu escutava as músicas, achava legal por causa do ritmo, mas não fazia a mínima ideia do que estava sendo dito. E hoje, velho, eu simplesmente coloco... Às vezes, já teve vez de acontecer, eu estar escutando uma música no rádio, falei, pô, essa aí que vai tocar é boa. Aí eu começo a prestar atenção na letra e falo, pô, velho, sério que essa música fala isso? Aí, tipo, muda completamente a sua percepção sobre as coisas. E a minha percepção de mundo mudou completamente também. E eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais empática também depois de ter aprendido inglês, porque agora, sei lá, é como se eu conseguisse compreender melhor um pouco as emoções das outras pessoas. Tá entendendo? É uma sensação estranha, mas eu observo que de um tempo pra cá eu me tornei uma pessoa muito mais empática do que eu era antes. Eu não sei se isso é por conta que eu aprendi outro idioma, sei lá, mas eu tenho essa sensação também. Então, aprender o inglês, eu acho que ele não foi bom só para mim me comunicar com as outras pessoas, mas para mim entender um pouco mais de quem eu sou, porque sendo eu uma pessoa que sempre consumi muito conteúdo em inglês, mesmo de maneira que eu não compreendesse, hoje, compreendendo, eu consigo reinterpretar momentos da minha vida onde às vezes eu escutava uma música, tinha um contexto e agora eu consigo ver de maneira diferente. Enfim, é muito legal, cara. Sem contar agora, né? Agora vamos falar dessa parte aí também que é bem legal. A comunicação com as outras pessoas, velho, é sensacional. Você chegar em um ambiente e falar ali com a outra pessoa num idioma que você não domina completamente, que é o meu caso ainda, não domino completamente. E eu vejo diversas pessoas, mas diversas pessoas mesmo, que elas têm essa habilidade de falar em mais de um idioma. E eu acho isso super legal, cara, porque o ser humano é incrível, tá entendendo? O ser humano tem essa capacidade de se comunicar. Só pelo fato do ser humano ele se comunicar através de palavras já é uma parada extremamente, assim, incrível, de verdade. E aí quando você consegue ampliar isso para outro idioma, seja 1, 2, 3, 4 idiomas, tem pessoas que falam 5 idiomas, 6 idiomas, poliglotas. Isso é incrível. Eu fico louco para aprender japonês, porque tem uma música que eu gosto muito, o nome dela é Stay With Me. Engraçado que o título é em inglês, mas tipo, todo o resto da música é em japonês. Mas eu já vi a tradução é legal. Mas se eu sei que agora, eu sabendo o inglês e já tendo passado por essa experiência anteriormente, eu sei que se eu aprender o japonês, na hora que eu escutar essa música de novo, vai ser completamente diferente. Muito provavelmente vai ser uma sensação de tipo,
ampliação cerebral, tá entendendo? E é gostoso porque você começa a conectar as palavras que antes eram emboladas e aí você junta elas ao ritmo e forma uma parada assim, pô, é muito legal, cara. Enfim, eu só queria compartilhar isso com vocês porque eu tava dirigindo aqui pra algum lugar que eu não faço a mínima ideia. Vou até virar aqui na próxima esquerda, porque eu realmente, tipo, tô perdidão aqui. Mas eu falei, pô, eu não posso perder a oportunidade de gravar esse vídeo porque é uma coisa que eu não penso com frequência, mas que, aproveitando que agora veio na minha mente, eu falei, pô, isso aqui, velho, é muito legal falar sobre isso. Porque realmente, velho, é uma parada que, sei lá, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu acho que essa é a melhor definição, porque que eu fico tão, tipo, impressionado. Eu me via como incapaz de aprender o inglês. Teve momentos que eu joguei a toalha, eu falei, não, esquece, eu não consigo aprender essa parada, realmente não dá. E hoje eu tô falando, e foi tudo de maneira muito natural. Eu não tive que ficar me forçando. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi jogar um jogo de videogame, que o nome dele é Red Dead Redemption 2. Na verdade, se fosse falar no inglês é Redemption 2, né? Mas pô, velho, jogo sensacional. E eu me forcei a jogar o jogo todo em inglês. E aí eu ficava assistindo, né? Porque esse jogo é praticamente um filme. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse jogo, porque esse jogo é muito bom. Mas esse jogo me ajudou demais a aprender o inglês. E eu joguei ele uma vez, aí agora eu tô jogando pela segunda. Por quê? Porque a primeira vez que eu joguei, eu já entendi muita coisa, mas eu tenho certeza que agora que eu jogar pela segunda vez, a minha percepção sobre o jogo vai mudar completamente novamente. Mesmo que, suponhamos, né? Porque isso acontece até na língua que você domina. Isso é muito interessante. Até na língua que você domina, quando você, por exemplo, você jogar um jogo novamente, é só um exemplo, ou então você reassistir um filme, sua interpretação muda. Quanto mais em uma língua diferente que você não domina. Então eu acho isso sensacional. E realmente eu acho que o que mais mudou na minha vida foi poder entender as coisas que eu gosto. Eu gosto de jogar videogame, por mais que eu tenha um vídeo no meu canal falando o contrário, mas eu acabei mudando de ideia. Depois eu tenho que fazer um vídeo sobre isso também. E outra coisa que também mudou completamente é porque agora eu consigo escutar as minhas músicas, e pra mim isso é muito especial. O celular tá caindo aqui, mas pra mim isso é muito especial, velho. Enfim, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma experiência semelhante a isso, pô, comenta aí se você tiver alguma curiosidade. Pô, vou ficar muito satisfeito em estar respondendo. E se você chegou... Nossa senhora, tem um caminhão aqui que ele pegou a contramão inteira. Ainda bem que eu tava devagar, porque senão a gente ia misturar as tintas e ia ficar ruim pra mim. Porque o meu carro é pequeno comparado a um caminhão. Mas é isso aí, rapaziada. Se tiver curiosidade, manda aí também. Eu vou achar super legal responder, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.